podem ser entregues na secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Muito bem, olha a vozinha da Samara aí abençoada, né? Não foi você que gravou, Samara? Aí, ó, não podia deixar de passar aí, ó, os avisos. Eu quero te desafiar a abrir a sua Bíblia em um dos momentos talvez mais chaves das Escrituras. Gênesis capítulo 22. Hoje, a cristandade, ela celebra, principalmente a cristandade ocidental. A cristandade oriental, você sabe, existem os católicos romanos de forma histórica, né? Mas antes mesmo dos católicos romanos, você tem os católicos ortodoxos, que é considerada a igreja oriental, né? A igreja oriental. Então essa igreja mais antiga, ela celebra a Páscoa na sexta-feira. E hoje a igreja ocidental comemora a Páscoa no domingo. Bom, a igreja oriental, ela tem razão de comemorar na sexta-feira, né? Porque de fato, por exemplo, aquela ceia que Jesus preparou para os discípulos era o 14º dia, é o dia da ceia mesmo, onde eles tomavam a ceia e comiam o cordeiro, as ervas amargas, aquilo tudo que tinha com preparação para o 15º dia, que foi a saída do povo do Egito. O 15º dia, que seria o sábado, por isso é o sábado, porque a palavra sábado para os hebreus, para os judeus, ela significa o dia do descanso. Na verdade é o nosso domingo, né? Então, não, pastor Guedes, está confundindo tudo minha cabeça aqui. Fica calmo, fica calmo. Então, sábado era o dia do descanso, o 15º dia era o dia da Páscoa. Mas o 14º dia foi o dia que Jesus celebrou a ceia, que foi preso e assim por diante. E no sábado se celebrava a Páscoa, né? Era o descanso, e no domingo, ou seja, o primeiro dia da semana, era o dia de primícias. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e por isso a cristandade ocidental celebra a Páscoa no domingo, sendo este o dia da ressurreição. Que coisa tremenda, Jesus ressuscitou, né? Vamos dar um aplauso a ele, maravilhoso. Jesus ressuscitou, que coisa linda, preciosa. Hoje é domingo de ressurreição, hoje é domingo de ressurreição, né? E veja bem, pare e pense. Então, na cabeça dos discípulos, das pessoas que estavam passando por aquele momento, era o primeiro dia da semana. Entende isso? Era o primeiro dia da semana, ou seja, para nós é como se fosse a segunda-feira. Era um dia difícil, não só porque tinha os desafios da semana, mas tinha todo um final de semana terrível que aconteceu, né? Por isso muitos foram ter com Jesus de madrugadinha ali, ó, bem cedinho, porque era o primeiro dia da semana, tinha os afazeres, tinha as coisas, né? Tinha viagens, tinha tudo que aconteceria já no primeiro dia da semana. E hoje acontece que esse primeiro dia de semana para a cristandade ocidental se transformou no nosso sábado, no nosso descanso, no dia do nosso descanso, que é o dia da ressurreição. Então nós estamos vivenciando hoje, né, o marco do dia da ressurreição. Hoje de fato é o domingo onde Jesus ressuscitou. Nós sabemos isso porque é o mês de Abib para os judeus, que para nós é entre março e abril. Por isso que todo ano você fala assim, mas parece que a Páscoa do ano passado foi no dia 5, ou foi no dia 10, agora hoje está sendo dia 17. O que é isso, pastor Carlos? É porque no calendário hebraico é entre março e abril, e todo ano tem uma variação, porque eles não medem os dias segundo o calendário solar, mas segundo o calendário lunar. Então, muitas vezes acontece de você perceber que a Páscoa do ano passado não caiu na mesma data, né? É uma data diferente por causa dessa variação, mas é justamente nessa data que Jesus então ressuscita, no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã. Interessante nós entendermos também que em Israel agora, né, nesse domingo agora, Israel agora, é primavera, porque no hemisfério sul, nós estamos no hemisfério sul, é outono, né? Nós começamos o outono, terminou o verão, começa o outono, mas lá eles estão terminando o inverno, né? Lembra que o inverno para eles é dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então o inverno para eles está terminando e está começando a
primavera. O que significa? Ah, o Maurício está liberando ali as crianças, né, Maurício? Ah, muito bem, obrigado, viu? Cadê as crianças? Tem ministério para as crianças. Ministério com crianças, está aí, ó. Os papais que trouxeram as crianças, está liberado, tá? Deus abençoe vocês, crianças. Então, é primavera, olha que coisa linda. Jesus ressuscitou em uma primavera. Muito importante, porque significa mesmo esse renascimento, né? Esse ressurgimento. Vem o inverno, é após o inverno. O inverno, onde parece que as coisas morreram, né? Você vê, o hemisfério norte tem muito isso característico, né? Parece que morreu, as plantas morreram, tudo morreu, a grama secou. Aí vem a primavera, aí você percebe o florir de Deus, aquela ressurreição mesmo, na natureza. Então Jesus ressuscita em uma primavera. É interessante nós entendermos também que ele foi sepultado em um jardim. Foi em um jardim que ele foi sepultado, porque Deus quer transformar na minha vida, na sua vida, todo o deserto em um jardim regado. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Você recebe? Em nome de Jesus, a estação de Deus para mim e para você é primavera. É tempo de vida, é tempo de ressurreição, é tempo de cura, é tempo de libertação. Então, tantos detalhes, né, que a gente poderia compartilhar aqui, relacionados a esse dia tão maravilhoso, que é o dia da ressurreição de Jesus. Muito bem. Porém, eu quero refletir com vocês em uma passagem que tem tudo a ver com a Páscoa, mas não tem essa ligação tão intrínseca que nós poderíamos tirar, por exemplo, de Êxodo, né? O cordeiro que foi morto e imolado e colocado nos umbrais das portas, do próprio sacrifício de Jesus. Mas existe aqui nessa passagem um personagem importantíssimo que em praticamente toda a passagem ficou no anonimato, chamado o Cordeiro. E eu quero levar você a refletir comigo sobre esse personagem aqui. Primeira coisa que acontece, verso 1, nós vamos ler dos versos 1 a 14, mas para adiantarmos, ao invés de fazermos toda a leitura, vamos fazendo de forma gradativa a reflexão dessa manhã. Gênesis capítulo 22, uma das colunas das Escrituras, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. As Escrituras é como uma casa que Deus está construindo. Tudo numa casa é importante. Não existe algo da Bíblia que você fala assim, isso aqui é mais importante que o outro. Não. Eu estava comentando com alguém, quando nós construímos a nossa casa, eu e a Sandra, eles vão lá para fazer a fiscalização, para liberar, não sei se é o alvará, o habites, alguma coisa assim. Eles vão lá, porque tem que condizer com aquilo que foi liberado na planta. Aí a casa terminou, eles falaram assim, nós não podemos. Por quê? Porque esse cômodo aqui precisa ter uma janela. Mas que tamanho de janela? Pode ser uma janelinha pequenininha, 20 por 20, 30 por 30, mas precisa ter uma janela. Para que tem que ter uma janela e tal? Não tá bom, então vamos abrir a tal da janela, senão não consegue. Então veja bem, uma janelinha, né, 30 por 30, uma janelinha é importante numa casa. Sem aquela janela não teria aquela liberação. Tudo na Bíblia é importante. Você fala, mas parece que essa genealogia aqui, né, quando a gente começa a ler a genealogia, eu posso pular isso aqui não, pastor Carlinhos? Olha, tem algo de Deus ali para falar com você. Deus quer falar com você naquela genealogia. Tudo é importante. Mas existe algumas coisas na casa que são fundamentais. A base, né? Que é fundamental. As colunas. Veja bem, esse prédio aqui tem algumas colunas, né? Se nós olharmos para cá, visíveis. Essas colunas visíveis, nem sei quantas são, acho que são 5. 2, 3, 4, 5, 6, umas 6 ou 7 colunas, né? Visíveis aqui, tá as colunas. Essas colunas têm o poder de sustentação desse lugar. Gênesis capítulo 22 é uma das colunas. Existem passagens da Bíblia que são colunas, e uma delas é Gênesis 22. Passando algum tempo, veja bem, algum tempo se passou, aliás, muito tempo, do chamado de Deus para Abraão até esse momento aqui, provavelmente passaram-se 35 a 40 anos. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu estou lendo a nova versão internacional. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Irmãos, vamos parar um pouquinho nesse verso primeiro. Leno, não sei se tem jeito de colocar, pode colocar o relógio aqui para mim, só para eu me orientar, por favor. Então veja bem, Deus colocou Abraão à prova.
Primeira coisa que nós precisamos entender: Deus nos coloca à prova. Deus nos coloca à prova. Deus não nos tenta, ainda que a tentação seja uma prova. Quando você pega a palavra tentação, né, é peirasmos, a palavra tentação no hebraico, no grego, peirasmos. Essa palavra peirasmos é usada também para prova. Então a mesma palavra, onde você vê lá tentação, é também usada para prova. Aí você fala assim: mas o Tiago fala que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, mas Ele prova as pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus não tenta, mas Ele prova. Veja bem, qual que é a diferença? A prova nós vamos precisar passar. A tentação nós vamos precisar rejeitar. Essa é a diferença. Uma tentação você rejeita, você não aceita. Como que vencemos a tentação como sendo uma prova? Dizendo não a ela. Dizendo não. Como passamos por uma provação que Deus está nos atravessando? Dizendo sim para aquela provação. O que Abraão disse para o Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E às vezes a gente fala eis-me aqui para Deus com uma forma tão fácil, irmãos, tão simples. O fato de Abraão dizer para Deus, eis-me aqui, ele está dizendo, estou disposto a fazer a tua vontade, custe o que custar. Bom, depois que eu falei isso para você, será que nós estamos dispostos a dizer para Deus, eis-me aqui? Então, quantas vezes a gente canta, eis-me aqui, e tal, e vamos cantando e falando, mas quando se diz para uma autoridade, principalmente a autoridade suprema, soberana de todo o universo, eis-me aqui, essa palavra eis-me aqui significa, eu estou à disposição do Senhor, custe o que custar. Isso é muito forte. E Deus vai colocar aqui Abraão à prova. Ele vai ter que passar por uma prova. E que prova é essa, pastor Carlinhos? Veja bem aí o próximo versículo, verso 2. Então disse Deus, Abraão, toma teu filho, seu único filho. Lembra, Isaac e Ismael já tinham ido embora. Seu único filho, Isaque, a quem você ama, deu nome à prova, é Isaque, e deu características, que você tem uma devoção, que você ama, que custa para você, é algo que tem um custo para você, não é qualquer coisa, é algo que tem um custo muito grande. Toma Isaque que você ama, e vá para a região de Moriá, vá para a terra de Moriá. Há uma outra tradução que diz, para uma terra que eu te mostrarei. Sacrifica-o, sequência, sacrifica-o ali como um holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Puxa vida, agora dá vontade de abaixar a mão, né? Deus fala, Abraão, opa, eis-me aqui, animado, disposto, opa, eis-me aqui, que coisa boa. Antes do senhor falar qualquer coisa, eu quero te agradecer, meu Deus, o senhor me chamou, me amou, me preparou, livrou-me de todos os meus inimigos. Fico pensando naquela época que o senhor me levou à batalha lá para resgatar meu sobrinho Ló, eu tinha só 318 homens. O Senhor me deu uma vitória maravilhosa, supriu todas as minhas necessidades, o lugar que eu pisava, a planta do meu pé prosperava, que coisa linda. Eu estava assim um pouco assim, chateado, porque o filho não vinha, mas olha aqui, Deus, o Isaque que o Senhor me deu, coisa extraordinária, eu estou muito feliz com o Senhor, eis-me aqui, pode falar, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus vira para ele e fala assim, então vamos fazer o seguinte, pega esse teu filho, teu único filho que você ama demais, dá ele para mim em sacrifício, em holocausto. Eu não sei se você sabe, a palavra sacrifício, ela é uma palavra latina, e é uma palavra latina que tem origem em tornar algo sagrado. Por isso a palavra sacrifício vem de sacro, que significa sagrado, consagrado. Quando a gente fala de sacrifício, a gente pensa assim, algo difícil, duro, mas sacrifício significa tornar algo santo, sagrado. Consagra ele para mim, dá ele para mim em sacrifício, entrega ele para mim
em holocausto. Naquele momento, qual que foi a resposta de Abraão? Não foi verbal. A resposta de Abraão foi em atitudes, em prática. A ordem já tinha sido dada. Irmãos, eu não sei você, né? Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, eu não sei, mas se fosse eu ia começar uma conversa séria com Deus. Vem cá, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Que é isso que o Senhor está fazendo? Que é isso? O Senhor está me pedindo o filho que o Senhor me deu? Como? Né? E eu ia ter uma discussão ali com Deus, irmãos. Me perdoa abrir o coração aqui com você, mas eu ia ter uma discussão. Pode ser que no final até receber, mas eu ia discutir. Abraão falou, ele pensou consigo mesmo: Deus me deu uma ordem. Eu levantei a mão e disse: eis-me aqui. Ele é soberano. Eu preciso obedecer à ordem de Deus. Abraão, ele era muito simples e profundo, irmãos. Ele entendia assim, veja bem, se Deus pede para você alguma coisa, tem como você não dar aquilo? Tem como? Pare e pensa. Tem jeito, irmãos, tudo é dele. Tudo é dele. Abraão poderia falar assim: não dou meu filho para o Senhor. No outro dia o filho está morto, sim ou não? Quem que fazia o coraçãozinho de Isaac bater? Quem? Deus. Então Abraão entende isso. Ele fala assim: não sou eu que preservo a vida do meu filho. Quem preserva a vida do meu filho é quem? É Deus. Ele está me fazendo esse pedido, estou entendendo nada. Porque muitas vezes acontece isso, na prova nós não entendemos nada. Estou entendendo nada aqui, Deus. Mas é isso que o Senhor quer de mim? É esse primeiro passo? Então eu vou dar. E ele não respondeu nada para Deus, não questionou, não brigou com Deus. Ele sabia que aquela voz era de Deus. Ele podia falar assim: sai, capeta, mas ele entendia, essa voz não é do diabo. Intimidade, ele era amigo de Deus. Ele era amigo de Deus. Não, essa voz é do Senhor. Eu não sei o que Deus quer com isso, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Na manhã seguinte, que momento que foi, irmãos? Na manhã seguinte, podia ser à tarde, né? Podia sim ser depois do café da manhã, um almocinho, dar uma reforçada. Não, ele acordou de madrugadinha. Ele falou: é para fazer? Eu vou fazer. Quantas vezes nós ficamos procrastinando as coisas? Deus fala para nós: filho, faz isso. Eu falo: pode deixar, pai, eu vou fazer. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, e a gente não faz. Jesus conta uma parábola. Ele fala assim: um pai tinha 2 filhos. E essa relação dessa palavra tem a ver com família, porque é o relacionamento de um pai com um filho. E Jesus conta essa parábola. Ele fala assim: um pai tinha 2 filhos. E ele chegou para um, falou para um assim: filho, você me ajuda lá na lavoura hoje? Ô pai! Ele levantou a mão e falou: eis-me aqui. Ó, disposição, bateu continência para o pai. Tranquilíssimo, pode ir na frente que depois eu vou. Chegou para o outro filho e falou: filho, você pode me ajudar lá na lavoura? Não, pai, o senhor inventa demais, e eu não vou hoje não vou e tal, hoje eu estou cansado, ó, o senhor pode ficar até chateado comigo, mas eu quero falar uma coisa para o senhor, eu sou sincero, eu não vou não e tal, o senhor, não vou não, hoje eu não vou não. O pai saiu naquele momento feliz com o primeiro filho e muito triste com o segundo filho, com certeza. Aí passou a primeira hora. Aquele segundo filho que falou que não ia, a Bíblia diz assim, ó, ele se arrependeu do que falou para o pai, que pesou no coração dele. Ele se arrependeu, falou assim: meu pai não merece isso, vou lá ajudar meu pai. E ele foi. E o pai, irmãos, lá no campo, ele estava esperando qual filho que ele estava esperando? O primeiro. Falou: não, mas vamos pensar aqui. Não vou colocar nome não, porque senão... O primeiro, ele olhava assim, falava assim: vamos. O primeiro está vindo, ele passou uma hora, nada e tal, cadê o primeiro? Quando é fé, ele viu surgindo ali no horizonte um menino, falou: ó, meu filho mais velho está chegando. Aí quando foi se aproximando, era o filho mais novo. Certamente ele chegou e falou: ô pai, me perdoa lá pelo que eu falei para o senhor, eu estava chateado. Hoje foi um dia difícil e tal, mas o senhor não merece isso, me perdoa. O que eu preciso fazer? Aí Jesus termina a parábola dizendo assim: ó, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Qual dos 2? O segundo.
Porque muitas vezes nós erramos, irmãos, e isso é pertinente do homem. Nós somos assim, nós erramos. Mas Deus não está observando o erro, mas a capacidade que nós temos de nos arrependermos, de voltarmos atrás e de fazermos aquilo que é a vontade dEle. Repita isso comigo nessa manhã, diga: a vontade de Deus. Irmãos, não existe nada mais soberano nessa vida, no universo, do que a vontade de Deus. O grande problema entre Ele, Deus, e nós, significa justamente essa palavra, vontade. Porque existe a vontade de Deus e a minha e a sua vontade. E todas as vezes que nós abandonamos a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, a gente cai do cavalo. A gente cai do cavalo. O pecado foi o quê? Foi a rejeição da vontade de Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em detrimento do quê? Do cumprimento da vontade do homem. Era uma árvore desejável, agradável, né? Ela é uma árvore que dava desejo, eu quero aquilo. Veja bem, querer, vontade, eu desejo aquilo, eu quero aquilo. Você já viu uma criança que dá birra? Eu quero. E, que coisa. Aí você está de fora, o que você vê aquilo? Irmão, nós precisamos ter compaixão dos papais que tem criança que dá birra. Não julga os papais não, porque não é culpa dos papais não, é culpa do Adão que está dentro de nós desde criança. O Adão que está lá. Abraça o papai e a mamãe que está passando um constrangimento desse, tá? Você que já foi papai e mamãe, fala para ele assim: fica assim não, que eu já passei por isso aí também. Fica assim não, que eu já passei por isso, né? E ninguém pode dizer assim: meu filho nunca deu birra, mas por dentro ele falava: eu quero. Sempre teve, gente, sempre teve. Então, nós somos assim. A minha vontade. E todas as vezes que nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade de Deus morre. E todas as vezes que nós vamos fazer a vontade de Deus, a nossa vontade precisa morrer. Não tem jeito das duas conviverem. Então, na verdade, isso aqui não é o sacrifício de Isaac. Esse é o sacrifício de quem, gente? Esse é o sacrifício de quem? De Abraão. Quem que morreu aqui, na verdade? Quem que morreu? Foi o Abraão que morreu, irmãos. O Isaac morre na história? Não morre. Sabe por quê? Quem que morreu aqui? Abraão. Aliás, não foi Abraão a pessoa que morreu. O que morreu? A vontade de Abraão. Que muitas vezes a gente chama de livre-arbítrio, o direito de escolha. Isso morreu. A Bíblia diz que ele não protelou. Na manhã seguinte, lá bem cedinho, ele se levantou, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha. Olha só, então, há um detalhe aqui: ele levantou bem cedinho, cortou a lenha, pegou os servos, o Isaque, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, quantos dias, irmãos? Não é brincadeira. Porque às vezes, né, você está lá no dentista, lá na Luciana, ela falou: olha, vou ter que fazer aqui, e a Luciana nos trata tão bem que você não sente nada, irmão. Mas, né, aí ela vem com aquele carinho e fala assim: olha, eu vou dar aqui, né, uma agulhadinha, para ficar anestesiado e tal. Aí até as pessoas falam assim: então dá depressa esse negócio aí para eu ir embora, né? Mas imagina, a Bíblia diz que não foi 1 dia nem 2, foram 3 dias para ele fazer o quê? Para ele dizer assim: Deus, eu não aguento não, eu não estou aguentando não, vou voltar, eu não quero fazer isso aí que o Senhor está me pedindo não. Não foi de imediato. 3 dias, irmãos. 3 dias se passaram, ele acordava, via o filho dele, aquilo vinha à cabeça dele, à mente dele. Continuando, a partir do verso 4 agora, não é isso? No 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar.
Disse ele aos servos: olhe que homem, irmãos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Quantos querem ter essa fé? Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Porque eu não sei o que Deus está me pedindo, mas uma coisa eu sei. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Mas uma coisa eu sei, meu Deus é fiel. E o Deus que me prometeu não pode mentir. Eu não sei o que vai acontecer. Hebreus diz que ele ia sacrificar mesmo. Ele estava disposto a sacrificar. Mas no coração ele entendia, mesmo que eu mate meu filho, Deus vai o ressuscitará. E no coração dele ele profetizava Cristo Jesus. Então no coração dele estava determinado, eu vou sacrificar, mas tem uma coisa. Eu vou sacrificar, meu filho pode morrer, mas tem uma coisa, eu vou voltar com ele. Não sei como, mas eu vou voltar com ele porque o meu Deus é fiel. Quantos querem ter essa fé no Senhor? Eu preciso, irmãos, nós precisamos. Ele volta para os servos e fala assim: iremos, adoraremos e voltaremos. E entre ir, adorar e vir, o mais difícil é adorar. É adorar. Porque é no tempo da luta, da prova, que Deus vê onde está o meu e o seu coração. Se a nossa adoração é a Ele, ou se nós só o adoramos porque as circunstâncias estão favoráveis. Se está tudo favorável, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos adquirir esse coração. Iremos, adoraremos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, verso 6, colocou nos ombros do seu filho Isaque. Isso aqui é uma figura da cruz de Cristo sobre os ombros do Senhor Jesus. Colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. Isso é uma figura de Deus que vai sacrificar o seu filho em favor de mim e de você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tira o filho de Deus, Ele deu a nós. Ninguém tirou o filho de Deus, Ele o entregou para nós. Então a faca e o fogo estão na mão de Abraão. Caminhando os dois juntos, verso 7 diz o seguinte: Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Está lá os dois conversando, ele vira para o pai e fala assim: meu pai. E o pai, tranquilamente vira para ele: sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: ué, está aí as brasas, olha aí, olha. As brasas estão aí, a lenha está aqui, ó, nos meus ombros, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro, ué? Onde está o cordeiro? Não, pai. Nós esquecemos o cordeiro. Nós esquecemos o mais importante. Pai, onde que nós estamos com a cabeça? Como que nós vamos adorar a Deus? Nós esquecemos o mais importante. O cordeiro, nós não trouxemos o cordeiro, pai. Agora, irmãos, imagina isso no coração do pai. Como é que o coração do pai estava? Naquele momento, Abraão podia ter uma crise de choro ali, sim ou não? Uma crise de choro, falar assim: para, meu filho, para, você está despedaçando meu coração aqui. Para, e começar a chorar e chorar. Irmãos, eu não vejo essa cena com choro. Sabe o que eu vejo nessa cena? Um pai com brilho nos olhos, ele se abaixa no nível do filho, olha nos olhos do filho e fala o que, irmãos? O que está escrito aí? Respondeu Abraão: Deus, meu filho, Deus, hoje você vai ter uma experiência com Deus, meu filho. Ele fala: meu filho, hoje você vai ter uma experiência com Deus, porque Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus há de prover o cordeiro. Com isso ele está profetizando sobre quem? Sobre Cristo Jesus, que João Batista aponta o dedo e fala o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão está profetizando: filho, fica tranquilo, porque vai dar tudo certo.
Deus está falando isso para você nessa manhã. Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Deixa Deus falar com você. Ele está dizendo para você nessa manhã assim, ó, filho, filha, Ele está olhando nos teus olhos, falando profundamente ao teu coração. Ele está falando assim, filho, filha, fica tranquila, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você recebe essa promessa de Deus, dê um aplauso para Ele, bem forte, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Abraão vira para o seu filho e fala assim, filho, fica tranquilo, porque Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Não sei que jeito não, meu filho, mas Deus vai dar tudo certo. Deus vai dar um jeito. Eu acho interessante, né, porque tem algumas pessoas assim, muito otimistas. Aí tem um problema para resolver. Às vezes eu chamo alguém para consertar alguma coisa lá em casa, e, né, não dá certo aquilo lá. Aí ele fala assim, fica tranquilo, pastor, nós vamos achar uma solução aqui. Aí eles viram e falam assim, ó, tem jeito para tudo nessa vida, só não tem jeito para a morte. Aí eu penso no meu coração assim, você porque não conhece Jesus. Tem jeito para a morte ou não tem, irmãos? Então dá mais um aplauso para ele, porque tem jeito para a morte. Até para a morte tem jeito. Até para a morte tem jeito. Sim ou não? Tem impossíveis para Deus? Então Abraão vira para o filho e fala assim, filho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus vai dar um jeito. Não sei como é que é não, meu filho, mas Deus vai dar um jeito. Deus está falando com você nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. Vai dar tudo certo. Confia. Fica tranquilo. Às vezes esse deserto é importante, porque se você continuar só andando em tranquilidade, em águas tranquilas, você ia cair num buraco e morrer para sempre. Às vezes Deus passa a gente pelo deserto. Irmãos, você sabe a única coisa, aí eu quero falar algo aqui que não tem jeito. Ah, pastor Carlos, agora o senhor vai entrar em contradição. Não, eu quero dizer para você que é algo que não tem jeito, até Deus se permite, porque para Deus também tem jeito, mas Ele se permite não dar jeito nisso, porque o jeito não vem dele, o jeito vem de mim e de você. Sabe que a única coisa que não tem jeito se chama dureza de coração. Não tem remédio. Se chama dureza da cerviz. Lembra que Abraão falava para Deus? O Deus, o Senhor tem conosco, porque esse povo é povo de dura cerviz. Aliás, o próprio Deus falava para Abraão, eu não posso ir, porque esse povo é povo de dura cerviz. Não é isso, Marcelo? Como é que é a cerviz? Que vem a palavra cervical, não é? Como é que é a cerviz aí? É isso aqui? Segmento da coluna vertical. Vertebral, perdão. Ok. Por que Deus falava isso? Porque é povo que não dobra aqui, ó. Dobra. Eu acho que tem aquela doença da meningite, parece, provoca isso, né? Esse endurecimento, né, Marcelo? É transitório. Definitivas. Olha aí. Então, existe uma enfermidade, não natural, Marcelo está falando aqui, mas existe uma enfermidade espiritual no homem, irmãos. Lá do Éden. Essa é terrível. Ela provoca um mal no homem chamado dureza de cerviz. O que é isso? Ele não dobra o pescoço. Ele não consegue dobrar o pescoço. Ele é arrogante. Deus fala com ele é insensível. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Ele fala para que eu e você façamos. Provérbios capítulo 23, verso 26. Anota aí, nós não vamos abrir não, mas anota aí para você ler em casa. É um pedido de Deus para mim e para você. Ele fala assim, filho, só tem uma coisa que eu quero de você, me dá o seu coração. Me dá seu coração. Me dá seu coração.
Esse é o desafio de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode jogar todo mundo no inferno, Ele pode levar todo mundo para o céu. Só que o propósito dele é gerar uma família de filhos que são apaixonados por Ele, porque decidiram isso. Não porque foram obrigados, mas porque decidiram isso. Quantos estão entendendo a diferença? Filhos que estão na casa por amor e não por obrigação, por medo. Então, o dar o coração só pode vir de mim e de você. Já é dele, foi ele que fez, a nossa vida é dele, irmãos. Mas ele nos dá essa capacidade de negar. Ele nos dá essa capacidade, para quê? Para que nós possamos, rejeitando essa capacidade que nós temos, servir a Ele por amor. Dizer, mais importante do que a minha vontade, é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor na minha vida. Então, quantas vezes, e para isso, irmãos, não tem remédio. Para isso não tem remédio. Chama-se incredulidade. Incredulidade. Jesus podia repreender os discípulos por várias coisas. Vocês me negaram, vocês traíram, vocês me abandonaram, vocês me deixaram sozinho. Eu avisei para vocês, eu estive com vocês tanto tempo, vocês fugiram, vocês me deixaram sozinho. Você, Pedro, me negou 3 vezes. Mas a única coisa que Jesus repreendeu deles, Jesus não trouxe nada do passado para cá. Ele não falou nada daquilo que eles tinham falado. A única coisa que eles repreendeu deles, e em especial de Tomé, falou assim, não seja isso. Você não pode ser isso, incrédulo, duro de coração, para com isso mata vocês. Isso vai matar vocês, parem com isso. Jesus, ele ficava nervoso com isso, ele falou, não façam isso, não deixe o coração de vocês ser endurecido. Então presta atenção, a única coisa que o diabo quer fazer na minha vida, na sua vida, é endurecer o nosso coração, é endurecer a nossa cerviz. E naquele momento, então, ele falou para o filho dele, filho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre a lenha, em cima da lenha, sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Mais uma vez, qual que é a palavra, irmãos? Eis-me aqui. O que é agora, pai? Sou eu também que tenho que morrer? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Respondeu ele. Verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Dizem que esse anjo é uma figura de Jesus. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não, o quê? Não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, o que ele viu? Um carneiro preso pelos chifres, num arbusto, figura de Cristo. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Jesus morreu em meu e no seu lugar, porque um sacrifício precisava ser feito. Ele morreu em nosso lugar. E diz o texto, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de quê, irmãos? O que está escrito aí na sua Bíblia? Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. O Senhor proverá. E até o dia de hoje as pessoas dizem, no monte do Senhor se proverá. Vamos parar aqui. O pessoal do louvor já tem um hoje, né, Bruninho? Que bênção, glória a Deus pelo Bruninho, né? O Senhor te abençoe, viu? Pela sua disposição ter vindo hoje. A Luciana veio também, mas só para monitorar. E o Leandro está de diácono, podia ter cantado também, né, Leandro? O Eltinho ajudando. Então presta atenção. No monte do Senhor se proverá. Yahvé Jireh. Yahvé Jireh. Irmãos, o que Deus falou através do anjo para Abraão? Eu sei que você me teme, que você me ama, que eu estou acima de tudo,
sobre a sua vida, por um detalhe, você não me negou. Guarda isso no seu coração. Você não me negou. Se Deus fala isso para Abraão, você entende que isso era uma possibilidade? Sim ou não? Se Deus está falando isso para Abraão, é porque isso era uma possibilidade. Você tinha uma escolha, Abraão. Você podia ter batido o pé. Você podia ter dado birra. Você podia ter brigado comigo. Você podia ter escolhido não me obedecer. Mas você não me negou. Você não me negou. O que nós temos negado para Deus? Irmãos, vocês acham que um dízimo, uma oferta, se compara a isso aqui que nós acabamos de ler? Isso aqui são só atos proféticos. Isso aqui são só detalhes de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. O que Deus quer colocar na sua vida é o desafio de trazermos ao altar algo chamado o meu e o seu coração. Retirar o direito que Deus nos deu. Ele não vai retirar, mas nós podemos retirar. E dizer, eu não vou te negar. Eu não vou te negar. Você sabe que nos países ditatórios, eles só funcionam porque eles retiram das pessoas o direito da escolha. Há muitos anos atrás, eu via um filme baseado na situação da União Soviética, antiga União Soviética, chamado O Sol da Meia-Noite. E aí eu fui longe. Alguém já viu esse filme, O Sol da Meia-Noite? Ninguém viu, olha aí. Olha lá, o William viu. Os cabelinhos dele. Sol da Meia-Noite. O Sol da Meia-Noite é a história de um bailarino famosíssimo no mundo todo e que sonhava em realizar os seus sonhos e tal, mas ele não tinha o direito de sair da Rússia, não tinha o direito de sair da União Soviética. E eu olhava aquela situação e falava, gente, mas esse homem é tão importante no mundo inteiro, por que ele não pega uma passagem e sai? Ele era proibido disso, porque é isso que acontece nos países ditatórios. O que eles fazem? Eles cerciam a minha e a sua vontade, mas com Deus não é assim. O império das trevas faz isso. As pessoas pensam que tem liberdade. O mundo pensa que tem liberdade. O diabo está rindo da cara das pessoas. Ninguém tem liberdade, porque todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Não vão se libertar, porque estão no império das trevas. A vontade deles foi cerceada. O imperador das trevas domina sobre eles. Mas nessa manhã eu quero desafiar você que está nos assistindo, você que está aqui presencialmente. Deixa o Filho de Deus trazer você para o reino do Filho do seu amor. Deixa o Filho de Deus trazer você para o reino, porque aqui ninguém vai tirar a sua vontade. Você espontaneamente tem que entregá-la. É só assim que funciona. Jesus falou para os discípulos, fiquem tranquilos, ninguém vai tirar a minha vida. Eu tenho autoridade do Pai para isso. Ninguém toca em mim. Eu tenho autoridade, sou eu que entrego. É assim que funciona no reino de Deus. O seu pastor não pode constranger a trazer uma oferta. O seu líder não pode constranger você a trazer uma oferta. Uma palavra não pode ficar constrangendo. Não tem que ser por constrangimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem que ser por amor. Vamos fazer esse ato profético nessa manhã? Vamos ficar todo mundo de pé? Em nome de Jesus. Eu quero assim, talvez você não trouxe uma oferta, não tem problema. Se você não trouxe uma oferta, você vai fazer isso espiritualmente no seu coração. Mas eu queria que você que trouxe uma oferta nessa manhã, você que trouxe uma oferta nessa manhã, você trouxesse essa oferta não como um valor, pode ser R$2, irmão, não tem problema, tá? Não como valor, mas trouxesse essa oferta como um ato profético de dizer para Deus, eu não posso negar para o Senhor nada. Primeiro porque eu não tenho nada. Segundo porque a minha vida é do Senhor. Fala para Ele, estou colocando aqui não uma oferta, mas o meu coração. Meu coração é teu.
meu coração pertence a Ti. Nesse domingo de Páscoa, tudo que Deus quer é que falemos a Ele de todo o nosso coração: eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos adorar o Senhor antes de trazer as ofertas. Vou pedir para o Bruninho nos conduzir aqui numa canção. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Faça desse um momento especial entre você e Deus. Dobre o joelho, fala para ele. E o coração, Espírito Santo, Espírito nos quebrantar. Queremos nos afastar de todo o mal. Nos afastamos de todo o mal. Queremos deixar. Deixamos a iniquidade. Apresenta para ele suas mãos. Temos mãos limpas. Coloca a outra mão no coração e um puro e diga, coração. uma mão levantada, a outra no coração e declara: não nos deixe cair em vaidades. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Meu Deus, não nos deixe cair em vaidade. Dobre os joelhos e o coração. Meu Deus. Espírito nos quebrantar. Meu Pai, nós nos afastamos. Nos afastamos de todo mal. E deixamos a iniquidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidades. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Meu Deus. Não nos deixe cair em vaidades. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco tua face, ó Deus de Jacó. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: filho, não temas, vai dar tudo certo. Não temas. Senhor, e se eu morrer? Tem jeito para a morte, irmãos? Tem ou não tem? Tem jeito. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Nem a morte vai poder segurar você na sepultura. Fica tranquilo, filho, vai dar tudo certo. Só tem uma coisa, irmãos, que Deus se permite não mexer em nós enquanto nós não permitimos. É na nossa vontade. Ela pode nos levar para o céu, ela pode nos assassinar. Poxa vida, o Senhor está dizendo para você: filho, deixa eu prover para você. Confia em mim, suba o monte, vai dar tudo certo. Porque eu sou o teu Deus, eu sou Yahvé Jireh. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem dos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, a morada, os altares das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, dessa cidade, e jamais será abalada. Por quê? Porque Deus ajudará ela. Quando? Desde antemanhã. Desde antemanhã.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica do lado dele para você ver. Obedece a ele para você ver. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Você pode trazer o altar, o seu dízimo, a sua oferta nesse ato profético. Vamos continuar adorando, vamos continuar exaltando o Senhor. Dobro os joelhos. Leva lá para mim, Leandro. E o coração, Espírito nos quebrantar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nos afastamos de todo mal. Deixamos a iniquidade. Diga para ele. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidades. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco tua face, ó Deus de Jacó. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã. Santo é o teu nome para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém, amado? Que Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus. Só lembrando, 19 horas, né? Mas se você não puder vir, será transmitido, tá? Pela rede social, será transmitido.